Então, doutor Rui, diagnostiquei o pré-diabetes, certo? Utilizei aí um desses critérios, fiz o teste oral. E agora, qual é o risco de progressão desse paciente para diabetes mellitus? Bem, em 10 anos, 50%. Na vida toda, 70%. Isso é importante dizer, viu, Ícaro? Porque eu já ouvi muito que todo pré-diabético será diabético no futuro. Isso não é verdade. Os estudos, alguns estudos têm mostrado que você tem uma gama de pacientes que se mantêm em pré-diabetes a vida toda e outros que, acredite, voltam à normoglicemia. Então, eu acho que é equivocado dizer que todo pré-diabético será um diabético no futuro. Não é verdade. É um diabético em potencial, mas não é um diabético no futuro, com certeza. Certo. Existem algumas situações que vão aumentar esse risco de progressão, né? Geralmente pacientes com obesidade, síndrome metabólica, hipertensão, mulheres com histórico de diabetes gestacional, são pacientes que a gente deve ficar mais atento durante esse acompanhamento, não é isso? Veja, existe uma pedra angular em tudo isso, que se chama background genético. Por que é que você encontra obesos com 250 quilos normoglicêmicos? É porque ele não tem uma tendência genética de evolução para diabetes. Ele está protegido. Ele tem definitivamente resistência insulínica, mas como ele não tem um gatilho genético, ele não vai desenvolver diabetes. Tá? Mas se existe um histórico familiar de diabetes, né, Luciano? Claro. Aumenta-se de forma substancial quando da presença, sobretudo, sobrepeso e obesidade. Perfeito. E aí eu acho que é um conceito que a gente tem que reforçar, porque muita gente associa a história do DM1 como é autoimune, né? Às vezes o pessoal associa muito, DM1 tem um fundo genético, tem uma questão, mas é imune, não é genético, né? Tem o HLA lá que tem relação, mas essa característica familiar é muito mais marcante no DM2, né, do que no DM1. É um conceito que muita gente passa, né? A gente que é endocrinologista sabe disso, mas a maioria do pessoal que não é especialista acaba confundindo um pouco, né? Verdade. E nesses estudos, eu acho que, sem dúvida, um grupo de pacientes que tende a não evoluir, né, para diabetes mellitus seriam os pacientes mais idosos, né, os grandes idosos com mais de 75 anos. A gente costuma observar esses pacientes um risco de progressão menor. Não é isso? Eu diria que existem algumas peculiaridades que sinalizam para maior risco e outras para menor risco. Definitivamente, histórico familiar de diabetes é um importantíssimo risco. Esse paciente tende a evoluir para pré-diabetes e eventualmente diabetes, sobretudo na idade adulta. Embora, né, Luciano, a gente hoje cada vez mais vê diabetes tipo 2 na infância e adolescência e mesmo pré-diabetes. Por quê? Porque as crianças e adolescentes estão cada vez mais obesos. Então, se você tem uma tendência genética, você pode antecipar essa história. E aí acaba que você vai lembrar da história das heranças mendelianas, né? Então, assim, se você pega dois familiares, os dois genitores têm a história familiar muito forte, a tendência da criança que vai nascer desse casamento vai ser de ter uma tendência muito maior, né? Então, se a gente está aumentando tanto a prevalência da obesidade, acho que a gente vai ver também cada vez mais cedo esse diagnóstico, né? E o idoso é meio o contrário. O idoso é aquele paciente que já chegou em 65, 70 anos de idade sem diabetes. Se a primeira alteração de glicose dele só apareceu lá depois dos 65, é porque provavelmente ele não tem esse background genético de diabetes e aquilo ali já foi ali uma questão do envelhecimento por si só da célula beta, né? Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.